Torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. É difícil o torcedor de Santa Cruz ter um dia de paz, né? A gente tenta trazer informações que possam amenizar um pouco depois da classificação à segunda fase da Série D, mas o Santa Cruz, ele vive essa instabilidade e é o que atrapalha, né, os trabalhos dentro e fora de campo há alguns anos dessa equipe. E o episódio desta vez é com o lateral direito Edson Ratinho. Ontem a gente publicava aqui no nosso canal o pós-jogo, as impressões da partida, alguns destaques, projetando até esse Santa Cruz para enfrentar a equipe do Retrô nos dois próximos finais de semana. Só que ao término da partida, o lateral direito Edson Ratinho acabou dando declarações pesadas, né, que renderam até respostas contundentes do presidente Antônio Luiz Neto em relação à situação de Santa Cruz. Ele foi enfático, né, para alguns colegas da imprensa que estiveram no José do Rego Maciel, destacando que nesta semana ajudou alguns funcionários, né, com coisas básicas, né, utensílios para dentro de sua casa, né, um jogador que a gente sabe que tem uma vasta carreira, né, um cara que hoje, se o Santa passar, e o Santa neste momento tem salários atrasados com os jogadores, mas se o Santa passar 1, 2, 3 meses com salários, né, em atraso com esses atletas, acredito eu que Edson Ratinho seja um dos últimos a sentir por toda a carreira que já teve, tanto no futebol brasileiro como também no futebol do exterior. Mas o assunto, né, que chama a atenção é que, de fato, ele destaca a não presença da diretoria nesta semana nos treinamentos para dar aquela palavra de incentivo, para dar aquele apoio, para pelo menos passar um respaldo para os jogadores para essa partida tão decisiva que foi ontem diante da equipe do Lagarto. Depois a gente viu as declarações do presidente Antônio Luiz Neto, que só vai continuar no Santa Cruz jogadores que de fato tenham esse respeito pela equipe, e a gente já coloca em xeque essa provável saída do lateral direito Edson Ratinho, de 35 anos. Jogador que a gente, né, ao longo, né, do percurso desta Série D, viu o atleta na condição de titular, desde que chegou, assumiu esse protagonismo na lateral direito, embora tenha muitas críticas por parte do torcedor pela sua ofensividade em excesso, e um jogador que não guarda muito a primeira linha defensiva, e o Santa Cruz tem, né, essa lacuna, né, com um outro jogador que precisa preencher para que o Santa não sofra nos contragolpes. É um atleta de suma experiência que acabou num momento, né, de classificação do Santa expondo algumas situações, né, que estão acontecendo no extracampo, né, e que estão acontecendo no dia a dia do clube, né, esse trabalho, né, que pelo menos para a gente que acompanha, né, tá sendo de uma maneira, mas os jogadores estão passando por outra situação. Edson Ratinho, eu até estava observando o jogo passado contra a equipe do Asa, o jogo lá em Arapiraca, onde no final da partida ele acabou sendo substituído. Eu não vi cansaço do Ratinho, eu não vi, né, em momento algum, né, precedentes, indícios de que pudessem tirar o Edson Ratinho da partida. Mesmo assim ele foi sacado. Talvez, né, por essa saída ele tenha, né, já construído naquela ocasião, né, uma chateação, uma pequena chateação com a saída e pela situação com a qual o clube vem, né, tendo com os jogadores. Na partida de ontem foi titular, mas já no jogo passado um teste feito pelo técnico Marcelo Martelotti com a entrada do Jefferson Feijão. São pequenos indícios que dão conta de que essa chateação do Edson Ratinho já pudesse ser vista, né, numa rodada anterior, antes mesmo dele ter falado aquelas palavras. E a gente traz também a impressão que a gente tem num plano tático do Santa com Edson Ratinho e com Jefferson Feijão. Lógico que o Santa hoje está de folga. Neste domingo o clube acaba dando folga aos seus atletas, tem a reapresentação marcada para a tarde desta segunda-feira, e nas próximas horas elas serão decisivas para a saída ou não de Edson Ratinho depois dessas declarações.
Caso a saída do Edson Ratinho, o Santa tem Jefferson Feijão para o setor. E aí a gente já começa essa análise, já trabalha com essa possibilidade, com essa hipótese de saída do lateral direito titular. Porque se ele sai, o Jefferson Feijão, na minha concepção, é um cara que pode preencher a linha mais defensiva do que ofensiva. É um cara que cumpriria aquele chamado feijão com arroz da lateral direita. Chegaria ao fundo, mas teria uma preocupação a mais com o setor defensivo, algo que não vem acontecendo com o Edson Ratinho. Lógico que a gente não está aqui para descartar jogador, mas também a gente tem que pensar no ambiente. Como depois dessas declarações, Edson Ratinho vai ter um ambiente saudável de trabalho para si ao longo de uma semana tão importante para o Santa, às vésperas de um confronto contra o Retrô. Então, a gente não deve levar apenas em consideração o plano tático é importante, mas também a questão organizacional. Como é que esse jogador vai ter, né, o olhar do seu companheiro de equipe, o olhar da diretoria, né, depois de uma declaração como essa? Então está iminente a saída do Edson Ratinho, são as informações que a gente recebeu, e de fato é um jogador importante, né, porque a gente tem que levar em conta que em partidas difíceis do Santa Cruz no Arruda ou até mesmo fora de casa, ele tem sido a principal válvula de escape. O jogo do Santa passa muito pelo lado direito, não à toa ontem um cruzamento não foi com ele, mas saiu do lado direito, né? Tem sempre a participação desse corredor do campo e ele é peça presente, é peça fundamental nesse tipo de jogo ofensivo da equipe do Santa Cruz, com cruzamentos, com chegadas à frente, e o torcedor tem também as reclamações por parte dessa falta, né, de defesa, né, no seu jogo, na sua característica de jogo dentro das partidas. Então a gente vai estar acompanhando essa situação, mas já deixando claro para o torcedor do Santa Cruz. Dificilmente, pelo clima que foi criado, Edson Ratinho continua no Santa Cruz Futebol Clube. Lógico, atualizações ao longo do dia e ao longo, né, da segunda-feira a gente também vai trazer para o torcedor aqui dentro do canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Valeu demais!